potencial do uso desses dados florestais, né, o que já estão disponíveis, o que já é possível fazer com isso, né, o que ONGs, academias já têm trabalhado, tanto para a produção de conhecimento como para o mercado e também para a elaboração e monitoramento de políticas públicas. Para essa mesa eu vou chamar o Heron Martins, do Amazon, o Marcelo de Medeiros e Malflora, o Heron Mordilho da UFPA e a Viviane Ribeiro do IPAM. Exatamente. A gente... Se aluna muito, eu já vou passar a palavra aqui para o Heron, que está com a apresentação. Primeiramente, queria agradecer o convite. Segundo ano que eu participo. Muito obrigado. Meu nome é o nome do Amazon. Bem, a minha apresentação ela vai vir contar um pouco da história de como é que esses sistemas, o ETI, a autoeducação, o Amazônia Protege, mais recente agora, foram construídos, né? Como é que eles nasceram, qual foi o contexto que eles apareceram, é um pouco complementar a palestra da representante da SEMAS, mas é interessante porque conta bem como é que foi esse bastidor e como é que foi esse contexto. Pode passar, por favor. Bem, todo mundo sabe aqui qual é o que o Código Florestal fala em relação ao CAR. O CAR ele é um sistema que está dentro do CINIMA, ele é obrigatório, ele tem a finalidade de integrar informações ambientais, das propriedades possurais, compondo a base de controle, monitoramento, planejamento econômico e combate ao desmatamento. Bem, quando isso surgiu, tinha muita dúvida, como é que se vai usar o CAR para combate ao desmatamento? Primeiro tinha aquela ideia, não se fala CAR e desmatamento junto, porque a gente vai assustar os produtores da adesão ao CAR. No início do Pará se tinha esse discurso. Não se fala em responsabilização, não se fala em nada em relação ao CAR, porque a gente vai assustar. Depois, com o Código Florestal, onde isso foi explícito, se mudou um pouco a ideia. Pode passar, por favor. Aí, em 2013, o PMV e a SEMAS convidou o Amazon para pensar um sistema para gerar embargos ambientais, só que de uma forma mais estratégica, mais rápida. Até o momento, o que se tinha de padrão de geração de embargos de uma propriedade era o que era feito pelo IBAMA, com fiscalização em campo, depois do campo que se vinha para a parte remota, que se vinha para a responsabilização. Bem, mas o Pará não tinha pernas para fazer o que o IBAMA faz, pelo número de fiscais que ele possuía na época, que era muito limitado, e pela extensão do Pará, que é gigante. E começávamos a pensar na época, em conjunto, como é que se poderia fazer isso. Tinha-se poucos embargos, eram aproximadamente 200 embargos até aquele momento que o Pará tinha em toda essa história, que eram embargos que vinham da fiscalização do órgão estadual, e as operações eram diretas os embargos das operações de fiscalização. Havia uma dificuldade de identificar os responsáveis pela área. Aí se pensou em usar o CAR para se fazer essa secagem remota. Como é que se faz para fazer um embargo, para se identificar uma área de forma remota? Naquele momento, lá em 2013, simplesmente não havia exemplo já de forma sistemática do Brasil de um Estado fazendo isso. Era um caso de fiscalização, de ações mais pontuais. E não se havia nem metodologia pensada para isso naquele momento, porque quando a gente pensa, cruza o CAR com o desmatamento e pronto, mas existe uma série de problemas por trás disso, técnicos que têm que ser encarados. E não havia uma metodologia ainda pronta para isso. Além disso, havia um passivo aí de 6 anos de desmatamento que queriam inserir nesse processo.
Pode passar, por favor. E aí surgiu a ideia de fazer o LDI. O LDI ele partiu a partir do cruzamento de três informações. As informações que a SEMA já possuía no seu processo de fiscalização, que na época eram 171, isso em 2013. 290 áreas que vieram a partir de análises espaciais, se pegou o desmatamento, se cruzou com o PRODES, se definiu um critério. Esse critério, ele não sei se hoje é público, mas na época não era público, que definia uma área mínima e uma área espacial que deveria se focar para se capturar esse desmatamento nessas propriedades. E também incorporou os desmatamentos que já eram do próprio IBAMA. Verifica que saiu de 171 para 290 em uma única ação com LDI. Pode passar, por favor. Só que como era algo pioneiro, não se tinha parâmetro ainda para comparar com outro trabalho, se tinha muito medo do processo, de uma enxurrada de questionamentos, de uma enxurrada de processos contra a SEMA, contra o PMV, de questionamentos. Para isso, nesse primeiro momento, a LDI foi muito conservadora. Basicamente, foi feito um laudo, um mapinha, para cada um dos desmatamentos identificados nos cadastros ambientais rurais, onde se mostrava o desmatamento antes e depois. E só aqueles casos que eram inquestionáveis, que o mapa mostrava claramente, como esse caso aqui, que mostra antes de desmatamento e depois de desmatamento, fica claro que o desmatamento ocorreu depois de 2008, só em casos assim que eles entravam dentro do LDI e iam virar esse embargo dessa área. Bem, paralelo a isso, foi necessário também a questão da normatização. Foi criado um decreto específico para o LDI, onde nesse decreto, quem tivesse nessa lista não poderia receber nenhum tipo de benefício do Estado, crédito, assistência rural, até que se regularizasse. Só que, devido a ser bastante conservador no processo de análise, os primeiros anos do LDI, não sei dizer como está agora, talvez o Falação possa responder, mas nos primeiros anos do LDI foram muito baixo o número de questionamentos. Basicamente, os produtores buscaram um processo de regularização dessas áreas, porque foram áreas muito claras, muito cristalinas, que eram realmente desmatamento. Pode passar. Hoje o sistema já evoluiu, né? Se você foi mostrado de manhã, existe um portal onde você pesquisa a partir do número do CAR, você pesquisa se aquele CAR tem algum tipo de problema. Isso já foi pensado lá no início, quando foi lançado, já se tinha esse pensamento dessa busca para se ter um padrão de informações que viriam a partir da busca desse LDI. Pode passar, por favor. E hoje, no portal que está na SEMAS, ele evoluiu daquele mapinha que era feito individualizado para um sistema mais moderno, né? Onde você pode passar aquela linha e você vai verificar antes e depois do desmatamento. Mas tudo começou com aquele mapinha. Cada um dos desmatamentos, esse foi feito um mapa exclusivo e foi feita uma análise individual. Isso para o passivo e depois para os próximos anos. Agora já existe o LDI já mais automatizado. Mas o conceito nasceu nesse âmbito. Pode passar, por favor. Foi criado um processo de governança para que esse LDI fosse desenvolvido. Nesse processo de governança, além da SEMAS, do PMV, haviam outros atores que estavam participando do processo. O Ministério Público Federal, que foi fundamental nessa atividade, o INPE, o IBAMA e o IMAZON, onde haviam reuniões técnicas para definir, primeiro, quais eram os critérios que iam ser adotados para fazer as análises e depois para aprovar a lista final. Então, esse critério de governança ajudou tanto na parte técnica quanto na parte política para que a LDI se consolidasse. Pode passar. Bem, o portal de adequação.
O portal de equação veio depois da LDI. Com a experiência da LDI, se pensou em dar um passo mais à frente. E qual era o contexto? Bem, existia o TAC da carne e o protocolo dos grãos. Com o TAC da carne e o protocolo dos grãos, houve uma pressão sobre os proprietários para que eles não comercializassem, para que os frigoríficos não comprassem de propriedades que tivessem desmatamento pós-2008. Isso gerou uma grande pressão. O problema, na época, foi o seguinte: não havia um portal onde se pudesse consultar isso oficialmente. Minha propriedade tem PROD, minha propriedade tem desmatamento, não se tinha onde consultar isso. E na época isso gerou o quê? Um grande mercado. Existia o mercado do desmatamento e apareceu um mercado da regularização. Para se tirar um laudo, para se fazer um laudo independente se tinha desmatamento ou não, chegou-se a cobrar na época até R$5.000 só para dizer se tinha PRODs ou não na propriedade. E isso gerou uma pressão política muito grande. Além disso, os frigoríficos estavam contratando empresas particulares para dizer de que eles iam comprar ou não, com base no PRODs. E o proprietário chegava para vender e ele nem sabia se tinha ou não desmatamento e somente diziam para ele: olha, eu não vou poder comprar de você porque você tem o desmatamento, não tem um PROD na sua área. Não mostrava, não interagia, nem dizia qual era o caminho que ele poderia fazer para se regularizar. Ou seja, se viveu um momento de incerteza de causa ali naquele momento, com TAC e com protocolo. E aí surgiu a ideia: vamos fazer um sistema que possa identificar o desmatamento do PRODs, mas diferente do LDI, ele não vai ter um critério. Vai ser um sistema para todos os PRODs depois de 2008. Aí se pensou nos problemas, né? Bem, no LDI, a gente retirava aqueles PRODs duvidosos, os PRODs abaixo de determinadas área que era identificado pelo grupo, só que para esse caso não, eram todos os PRODs. E havia um problema em relação a deslocamento. Pode passar, por favor? Havia um problema em relação ao deslocamento, que o PRODs, antes de 2012, ele tinha um sério problema em relação a deslocamento espacial. E havia muito problema com o efeito de borda. Então, muitas áreas que eram desmatamentos vizinhos acabavam caindo dentro da área do carro. Havia problema em relação ao próprio CAR, já que ele é declaratório, então havia problemas de declarações erradas, e isso gerava muito problema. Pode passar, por favor. E o que a gente pensou na época? A gente pensou um sistema onde eu teria uma propriedade, aqui em amarelo, essa propriedade ia cruzar com o desmatamento do PROD e identificar: tem PROD nessa área, tem pendência. E o proprietário ia ter a opção de escolha se ele fazia o processo de regularização ou se ele fazia o processo de questionamento. Só que a partir desse momento já não era um portal particular, era um portal das SEMAS. Então era um portal oficial onde os frigoríficos poderiam ir lá e fazer esse processo de checagem. A partir daí virou o local de referência para se comprar ou não de uma determinada propriedade. Pode passar, por favor. Bem, nesse sistema, ele fazia o cruzamento e identificava, cada linha dessa aqui era um PROD. E identificava a área, identificava o que estava em reserva legal, o que estava em APP, e ele dizia, por exemplo, se estava num entorno, que a gente chamou de filtro buffer na época, que era um entorno de alguns metros do entorno da propriedade, onde se havia dúvida se aquele PROD realmente estava na propriedade, devido ao problema de deslocamento do PROD. Essas áreas, elas não geravam pendência, mas o proprietário poderia fazer o processo de regularização se ele achasse que realmente estivesse dentro da sua área. E dava essa opção, como eu falei agora há pouco. Bem, o sistema entrou no ar, hoje ele evoluiu, tem um novo sistema que é feito pela UFA, mas o conceito nasceu aqui. Ele evoluiu do LDI para um novo sistema, que a gente chama de portal de equação na época, e hoje ele está no ar, como foi apresentado agora de manhã. Pode passar, por favor. E, por último,
último, eu vou falar do Amazônia Protege, que é uma evolução desses dois sistemas. Esses dois sistemas serviram de referência para que o Ministério Público, que participou de todo esse processo com os outros dois, com o LDI e com o portal de adequação, ele participou de todo o processo, ele ficou, olha, eu quero algo semelhante, mas não para embargar e não para dizer se pode comprar ou não pode comprar a produção dessa área. Eu quero um sistema para me ajudar a fazer processo de ação civil pública contra os desmatadores, que identifique essas áreas, identifique o CAR e me indique quais são os possíveis desmatadores dessas áreas, para que se instale um processo de ação civil contra eles. O problema é que cada sistema ele sempre tem um problema a mais, né? O problema aqui é que ele não queria só usar o CAR para fazer essa referência. Ele queria usar o CAR, o Terra Legal, o CIGEF e outras bases de dados que eles usam para que se identifique qual é o possível desmatador. E aí cai naquela questão que foi falada de manhã, a questão da integração dos dados. Começou a se ver que tem muita diferença de informação. O mesmo desmatamento, ele tem vários possíveis causadores, vários possíveis donos, né? Um dono pelo Terra Legal, um dono pelo CAR, um dono pelo CIGEF, muitas sobreposições das bases com informações diferentes, o que mostra que as bases têm que evoluir ainda nesse sentido, né? Isso foi um dos desafios que está sendo enfrentado. O selo foi lançado no ano passado e já vai ser lançado agora o segundo lote já. Outro problema foi validar esses dados. Se pensou numa métrica parecida com o que se fazia lá no LDI, praticamente todos os dados que vão para o Amazônia Protege, eles são validados em conjunto com o MPF, com o IBAMA e com a gente do Amazon. Há um processo de análise espacial, caso a caso, para que se tenha certeza que realmente o desmatamento aconteceu depois do ano de 2008. Só que todo esse processo, ele envolve uma série de pessoas interessadas, que vai muito além do proprietário e do comprador do frigorífico. Por exemplo, no processo do portal de adequação, quando a gente lançou o sistema, a gente lançou com os dados a partir de 2008, PROD 2009. E um grande questionamento foi, por que não tem o PROD 2008? Porque as empresas privadas que faziam laudos, elas usavam o PROD 2008. Só que o marco do Código Florestal é julho de 2008. E o sistema PRODES, ele pega, o ano 2008 pega de agosto de 2007 a julho de 2008. Ou seja, a maioria dos desmatamentos, na realidade, aconteceram antes do marco temporal. Só que as empresas privadas já estavam dando laudo para frigoríficos não comprarem de propriedades que tinham desmatamento do PRODES 2008. Isso gerou um problema de conflito de interesse, quiseram que a gente modificasse o sistema. Então, existe uma série de interesses por trás desse processo para que se possa adequar o sistema realmente a atender a todas as demandas. Infelizmente, nunca vai atender a todas as demandas, mas sempre tentando se definir a questão da parte técnica para se evitar o mínimo de erro. Mas, infelizmente, devido às incertezas que o serramento remoto sempre vai trazer, independente do dado que a gente utilizar, estou utilizando hoje um dado precisamos de 1 metro. Sempre vai ter incerteza, nunca o dado remoto vai substituir o dado real de campo. Então, por isso, sempre vai se ter um nível de incerteza. Então, é impossível dizer que o sistema vai ser 100% perfeito no seu processo de identificação, por causa dessas situações. Pode passar, por favor. Esse daqui é o Amazônia Protege que foi lançado agora. Ele identifica os desmatamentos que você pode pesquisar em cada polígono dos desmatamentos. Você vai encontrar, inclusive, as ações civis
com o nome da pessoa que está sendo processada, o processo. Você pode pesquisar no site da Justiça e identificar como é que está ocorrendo esses processos. Pode passar, por favor. Bem, para concluir, o cadastro ambiental rural ele é eficiente como ferramenta de monitoramento e de responsabilização. Isso ficou muito claro nos 3 sistemas que a gente trabalhou e nos resultados que nós tivemos. Só que tem alguns pontos que precisam ser melhorados para que ele torne mais eficiente. Aumentar o ritmo de validação do carro. Eu não sei como é que está hoje o percentual de validação do Pará, mas até o processo de migração do SICAR, o Pará só tinha validado 1% de todos os seus cadastros ambientais. 1%, né, 890 mil propriedades. Então, é um universo muito pequeno de validação. E essa validação que vai nos ajudar a ter certeza realmente daqueles dados que são realmente colocados no sistema. Implementação de ferramentas que identifiquem edições de declarações estratégicas no carro. O que seria isso? Ano passado eu dei uma palestra sobre isso daqui. Muitas vezes, devido a essa pressão que existe desses novos sistemas, o proprietário faz uma declaração estratégica e retira o PRODES, o desmatamento do limite da sua propriedade. Seja no momento da declaração, seja depois por edição. Isso é feito de forma estratégica e isso fragiliza o uso do CAR como ferramenta de monitoramento. No Pará, eu tenho esse levantamento, hoje são mais de 1.500 propriedades que editaram o CAR pós-inserção no cadastro, editaram o CAR e com isso conseguiram retirar desmatamento dos seus limites. Esses cadastros, eles não vão aparecer em nenhum desses 3 sistemas, porque no momento que ele edita, ele passa a não estar mais com PRODES ainda mais negativado. Então, tem que se aperfeiçoar a ferramenta para evitar essa edição estratégica do cadastro ambiental. E, acho que foi falado isso também, a buscar integrações com as bases fundiárias, para que a gente tenha cada vez mais certeza da localização exata daquele cadastro, para que se possa realmente identificar quem é o responsável pelo desmatamento daquele determinado local. Ok? Obrigado, fico aberto a perguntas.